Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Trader Duarte, já trabalho com trading esportivo há alguns anos. Sou fundador do blog traderduarte.com e também sou fundador do Clube Futebol Milionário, clube que está mudando a vida de centenas de pessoas. Se você ainda não conhece o meu blog, visita lá traderduarte.com. Tem muito material gratuito, muito material bacana para você que está começando agora, para você que já é intermediário, que não conseguiu a consistência ainda. Tem muito material de estudo além aqui do canal. Muitas pessoas me perguntam como é a minha trajetória como trader esportivo. As pessoas me perguntam como eu quebrei a minha primeira banca, como eu quebrei a minha última banca, como que eu conheci as apostas esportivas, como eu conheci o trading esportivo. E hoje eu quero passar para você um pouquinho disso. E nesse vídeo também eu vou passar para você dois exercícios, duas dicas para você fazer em seus tradings, para você conseguir manter a sua disciplina e o seu controle emocional. Algo que eu mesmo faço em meus trades, algo que eu mesmo faço em minhas operações. Então eu não vou te falar uma coisa para você fazer pura e simplesmente. Eu vou te falar uma coisa para você fazer que eu também faço. Com mais de 5 anos como trader esportivo, eu ainda faço esse exercício justamente para testar a minha disciplina e conseguir manter o controle emocional. Mas como que eu conheci o trading esportivo? Quem é o Trader Duarte? Quem é o Corgeson? De onde ele veio? Ele já começou a vida dele como trader? Lógico que não. Na verdade, eu sou de uma família muito simples. Eu nasci e cresci num arraialzinho no interior de Minas. Para quem conhece Piranga, acredito que muitos de vocês não conheçam Piranga. Ouro Preto talvez seja mais conhecido, então é uma cidade próxima a Ouro Preto. E eu não morava nessa cidade de Piranga, eu morava num distrito dessa cidade. E mais, não morava ainda no distrito dessa cidade. Eu morava numa roça que fazia parte do distrito dessa cidade que se chama Piranga. Esse arraial se chama Pinheiros Altos. Então eu nasci e cresci em Pinheiros Altos. E eu lembro que eu ajudava o meu pai na roça porque o meu pai era aposentado por invalidez. Ele tinha um problema de coração e ele foi afastado, ele não podia trabalhar mais, ele trabalhava na roça, só que ele não podia exercer uma profissão em uma siderurgia, em uma mineradora, por exemplo. Então, todo final de mês, todo início de mês, na verdade, ele vinha em Ouro Preto fazer o recebimento da sua aposentadoria. Lá em casa são 8 irmãos, eu sou o quarto irmão mais velho, depois de mim ainda tem mais, deixa eu fazer as contas aqui, 1, 2, 3, tem 4 irmãos depois de mim e 3 irmãs que vieram antes de mim. Então, desde os 6 anos, desde os 7 anos, 8 anos, e eu morei na roça até os 12 anos de idade, que eu lembro. E desde os 8 anos, 9 anos, eu já ajudava meu pai na roça. Eu lembro que eu levantava bem cedinho para ir para a escola, eu estudava de manhã, e eu levantava por volta de 5h30, 6 horas. A aula começava 7h30 na escola, porém eu tinha que sair de casa bem mais cedo, porque eu tinha uma caminhada para fazer para chegar na escola. Era uma caminhada numa estradinha de terra e quando chovia, lógico, tinha lama. E eu levantava de manhã bem cedo, por volta de 6h30, demorava mais ou menos 40 minutos para mim chegar nessa escola, para mim estudar. Era eu e minha irmã. E essa escola, ela tinha até a 4ª série. Ela não tinha além da 4ª série. E eu lembro que às vezes eu fazia corpo mole na cama para acordar e, e acabava perdendo tempo. Então quando eu acordava, por mais que meu pai ia lá me chamar, né, ele ia lá me cutucar para me levantar, mas eu acabava perdendo aquela hora, fazendo hora, porque ele saía para o mato para fazer alguma coisa lá, para o canavial, para as bananeiras, ia fazer lá as necessidades dele, e quando ele voltava já tinha passado o tempo de eu levantar. Então ele começava a me xingar, só que ele me xingava de uma forma assim, não com ignorância. A forma dele me xingar, a forma dele de chamar a atenção, de me castigar, era de levar eu para a roça para capinar milho, capinar feijão, catar café com ele. Ele estava me castigando no pensamento dele. Só que para mim, não tinha nada melhor que aquilo. Eu me sentia um homenzinho ajudando ele na roça. Então, sabe aquela satisfação que você tem de se sentir um homem grande? Estou falando isso quando você tem lá 8 anos, 9 anos, né? Agora não, agora nós já somos um homem de verdade, né? Então ele achava que estava me castigando, só que eu gostava daquilo. E quando ele descobriu que eu gostava daquilo, ele era mais árduo para me levantar, para me ir para a escola. E eu lembro que não tinha nada melhor do que na escola
do que a merenda, que era servida por volta de 9h30. Então, às vezes, quando estava chovendo, aqueles guarda-chuvas, aqueles guarda-sóis que fabricavam antigamente, era bem fraquinho. Então, a gente chegava na escola todo molhado, todo ensopado. E eu lembro que eu entrava para a sala, mas eu não prestava atenção que eu estava ensopado entrando para a sala de aula. Eu prestava atenção que eu estava chegando da escola, que eu ia pegar a merenda às 9h30, porque eu lembro que era bem carente, nós morávamos numa casa bem carente, é uma casa de pau a pique, com a cozinha tinha o chão batido de terra, e a nossa alimentação, o nosso almoço, o nosso jantar, era todo colhido ali mesmo. Então, o milho que a gente plantava, a gente colhia, moía e fazia o angu, que hoje é conhecido como polenta, né? Na roça a gente chamava de angu mesmo. E era alface, couve, tomate que a gente plantava ali no quintal de casa mesmo. Então, a mãe ia lá, recolhia aquilo, fazia e a gente comia aquilo ali. E um prato normal da roça era o angu com feijão, que não faltava, e mingau de couve, e muitas vezes a verdura, couve ou um alface, uma batata doce, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que mãe fazia também muito o mamão refogado. É um mamão verde, ele é picado como se fosse abóbora, e fazia aquilo refogado com cebolinha, e era uma delícia. E muitas vezes, na época, se eu sentir o gosto, hoje eu sei que é uma delícia, mas criança, eu achava aquela comida não muito saborosa. Então, às vezes que eu falava que eu não queria aquela comida, eu comia só mingau de couve com angu, porque era uma forma também de minha mãe me castigar, de meu pai me castigar, e de falar que eu estava escolhendo comida. E arroz com feijão, cara, era prato de luxo para nós lá. Não existia esse negócio de arroz. Arroz... tinha época, a gente plantava também o arroz e descascava ele no pilão mesmo, um pilão de madeira que socava ali com a madeira e descascava, peneirava e saiu o arroz. E tinha que ficar catando, né, aqueles arroz que sobravam no meio ali com casca, tinha que catar para limpar tudo, para depois afogar e comer e alimentar, né? Eu lembro que esses arroz que ficava ali no meio ali chamava de marujo, se não me engano era isso mesmo. E esse prato, cara, quando tinha arroz, era coisa de outro mundo, era uma maravilha. Só que não tinha um ano todo, porque acabava, e o prato que eu lembro que tinha um ano todo era arroz com mingau de... Era angu, desculpe, angu com mingau de couve mesmo, e alguma verdura refogada. E esse angu, conforme eu falei com você, é o fubá cozido, né? Que hoje tem um monte de nome, eu acho que é polenta que chama hoje em dia, não sei bem o certo. E eu lembro que quando eu chegava da escola, que eu via aquela comida, muitas vezes não queria comer, ficava fazendo corpo mole, e aí eu tinha que alimentar angu com mingau de couve como castigo. Hoje, quando eu quero comer alguma coisa, quando eu quero me alimentar, quando a gente quer se alimentar, a gente vai ali na geladeira e pega, faz um lanche rapidinho. Mas antes não, aliás, nem existia geladeira. Geladeira era coisa de rico. E onde eu morava, nem energia tinha. Televisão, eu lembro que dias de domingos e dia de semana à noite, a gente ia na casa dos colegas dos meus pais, que era no Arraial, né? Então a gente andava ali meia hora, 40 minutos para chegar lá. E a gente ia assistir televisão, 14 polegadas, preto e branca, né? Monocromática. E eram as novelas do SBT, lá pegava só SBT. E no domingo a gente assistia o programa Silvio Santos. E um tempo depois, anos depois, começou a pegar Globo também. E a gente ia para lá, para a casa dos colegas dos meus pais, para a gente ver os Trapalhões. E como não tinha energia lá onde a gente morava, né, a energia ficava só lá no Arraial, a gente morava mais no canto, a iluminação da noite era lamparina, abastecida a querosene. E eu admito que o cheiro, né, daquele fogo no querosene não era muito bom, era um cheiro desagradável, mas recompensava por causa da escuridão da noite. Muitas vezes a gente saía para o terreiro, para o quintal, né? E olhava para cima e via a lua, o céu todo estrelado. E aquilo ali recompensava a falta de energia elétrica, que na época a gente nem pensava em ter energia elétrica lá na roça. E eu lembro também que o Natal demorava a chegar, né? Porque uma comida diferente, um macarrão tinto, uma maionese, alguma coisa desse tipo, um refrigerante, só tinha no Natal. E o refrigerante nessa época só tinha KS, era Coca, Fanta laranja e Guaraná. Não tinha vários sabores igual tem hoje. Então era bem limitado mesmo. E não tinha nada melhor que o Natal, porque no Natal
a gente reunia para almoçar e tinha aquela comida diferente, aquela comida saborosa. E era comum o pai e a mãe convidar uma outra pessoa para passar o Natal com a gente, onde nós trocávamos abraços, né? Eles conversavam e era um maior prazer viver aquilo tudo ali. E depois que eu saía da aula, eu tinha mais ou menos nessa época uns 8 anos, 9 anos, eu estava na segunda, terceira série, então eu chegava da escola de manhã e ia ajudar meu pai na roça, a capinar milho, a colher feijão, café, que era para a gente alimentar durante o ano. E nesse meio termo, como lá na roça não tinha a quinta série em diante, só tinha até a quarta série, eu lembro que minhas duas irmãs mais velhas, elas formaram a quarta série, né? Na época a quarta série realmente tinha formatura, não sei se hoje em dia ainda tem. A minha menina, a minha filha está no segundo ano, então quando ela chegar na quarta série eu vou saber se tem ou não. Mas eu não sei se hoje em dia tem, mas na época tinha formatura de quarta série. Então depois que elas formaram, elas foram morar em Ouro Preto. A gente tinha também, o meu pai tinha uma casa também em Ouro Preto, porque na época que ele ainda estava saudável, que ele trabalhava em siderurgia, mineradoras e tal, ele morava em Ouro Preto. E ele foi para a roça depois que ele não tinha condições mais de trabalhar e ele acabou se afastando, acabou aposentando por invalidez. E essas duas irmãs que formaram quarta série, elas foram estudar em Ouro Preto sozinhas. Uma tinha 14 anos e a outra tinha 12 anos. Então, por aí você já vê, né? Praticamente uma criança, uma de 14 e uma de 12 anos, foram morar sozinha numa cidade grande, porque pra gente na época era uma cidade grande. Ouro Preto, para quem não conhece, é uma cidade conhecida mundialmente, é uma cidade histórica, e na época devia ter lá os seus, sei lá, 40, 50 mil habitantes. Mas perto de onde eu morava era uma cidade grande para mim. E elas foram morar sozinhas, elas tiveram que se virar. O meu pai ia lá em Ouro Preto para fazer o recebimento, para receber o pagamento, né, da aposentadoria, da pensão, todos os meses. E ele via elas uma vez por mês. Então o resto do tempo, o resto dos dias, dos meses, elas ficavam sozinhas mesmo, morando nessa casa lá em Ouro Preto. E até os 8 anos, que eu não precisava de pagar passagem, que era um ônibus assim bem velho, que ia lá para a roça, esse ônibus vinha até Mariana, que é uma cidade próxima de Ouro Preto. E eu lembro que eu vinha com meu pai, era mais ou menos 2h30, 3 horas de viagem, que a gente fazia para chegar em Ouro Preto, onde ele fazia o recebimento da pensão, né, da aposentadoria, e a gente vinha num dia e voltava no outro. Então até os 8 anos, enquanto eu ainda não pagava passagem no ônibus, eu vinha com ele em Ouro Preto. E não tinha nada melhor para mim. Passar naquele asfalto com aquele monte de carro, aqueles ônibus e tal, eu me sentia no maior luxo, né? Diferente de tudo, porque eu estava acostumado a viver no meio dos pés de goiaba, no meio dos pés de cana, no meio dos pés de mamão, de banana e por aí vai. E eu ficava encantado com todos aqueles carros, né? No asfalto, na cidade grande, e porque lá na roça só tinha Jeep, Fusca e Rural. E depois que eu completei os 8 anos, eu não viajei mais com meu pai, porque eu tinha que pagar a passagem, e ele não tinha condições de pagar 2 passagens. Ele podia pagar a passagem dele, ainda o salário que ele recebia era um salário mínimo, e ele tinha que dividir esse salário mínimo para as 2 casas, né? A casa de Ouro Preto, onde ele tinha que comprar alimentação, porque lá não tinha onde plantar. As meninas não plantavam, não pegavam na horta igual a gente pegava lá na roça. Então ele dividia o salário, ele comprava alimentação para elas, para deixar lá na casa de Ouro Preto, e comprava alguma coisinha também lá para a roça. Lá na roça a gente tinha alimentação que a gente colhia naturalmente, mas ele comprava mais alguma coisinha, tipo um biscoito, alguma coisinha assim para levar para lá. Então pode-se dizer que ele fazia um milagre com aquele salário dele. E eu lembro que toda vez que ele chegava de viagem, né, viagem que era um dia, 2 dias só, a gente ia encontrar com ele para ajudar a trazer as sacolas que ele trazia da cidade, que era coisinhas assim, diferentes, coisinhas gostosas, vamos dizer assim, na época. E ele chegava bem à tardinha, por volta de 16h30, 17 horas, e muitas vezes a gente olhava para lá, via o ônibus subindo lá naquela ruazinha de terra, mais ou menos uns 30 minutos de onde a gente morava para onde o ônibus subia, só que como era tudo reto, tinha floresta, mas era tudo reto, dava para ver de longe o ônibus chegando lá e a gente já sabia que estava na hora de ir para encontrar ele. Eu lembro que quando eu ia para a escola, a gente passava perto daqueles córregos, aquelas águas, né, fazendo aquele barulho, e os sapos, os grilos, as cigarras cantando. Não tinha nada melhor de que ver
aquele nascer do sol, começando, pontando lá na pontinha da montanha, era muito legal. E eu lembro que a nossa casa era uma casa de pau a pique, né? Onde tinha aqueles terreiros de chão batido, que a gente chama de quintal. E a casa era toda, como era de pau a pique, tinha alguns furos na parede, às vezes quando chovia dava goteira ali no telhado. E época de frio, a gente fazia uma fogueira mesmo à noite, dentro de casa, naquele chão batido da cozinha, e juntava todo mundo em volta ali, e não tinha nada melhor. E de manhã, quando eu acordava, eu conseguia ver os raios do sol entrando nas gretas, né? A gente chamava de greta, não sei como é que chama hoje, nas gretinhas ali da parede, e era uma coisa maravilhosa. Na época eu não conseguia dar o devido valor daquela felicidade que eu vivi naquele tempo. E o café, para fazer o café, era da seguinte forma. Hoje em dia você vai fazer o café, o que você faz? Você vai lá e pega o pó, né, na lata, na vasilha, e vai ali e pega o açúcar na vasilha. Lá não. Lá a gente tinha que moer a cana, a gente moía numa máquina de madeira que a gente chamava de engenhoca. Eu não sei qual o nome técnico, mas o nome técnico para a gente na época era engenhoca. Em pleno século XXI. Hoje eu sei que engenhoca é uma coisa mal feita, é uma gambiarra. Na época, engenhoca era aquela máquina de madeira fabricada por nós mesmos que a gente usava para moer a cana. E no moer essa cana, a gente tirava a garapa, que ressecava, né? Ressecava essa garapa, que virava melado, que a gente chamava de melado. E às vezes a gente fazia rapadura, que é um melado endurecido, e às vezes a gente usava o próprio melado para adoçar o café. E a gente usava esse melado também para fazer outras coisas, fazer broa, fazer algumas coisas para alimentar. E o café, o pó, a gente colhia no pé, deixava ele ressecar no sol, depois socava no pilão para tirar as sementes, né? Aquelas sementes que ficam dentro da frutinha do café, a frutinha, e colocava na panela para torrar. E depois que torrava, ele ficava torrado, preto, socava no pilão de novo para fazer o pozinho. E esse pozinho a gente colocava numa lata, guardava para a gente fazer o café durante a semana, durante o mês. Então o café basicamente era do pó, feito na hora, né? A água a gente pegava lá na bica, que a gente chamava de bica d'água, né? Que seria uma torneira natural. E o doce do café era o melado ou a rapadura que a gente pegava ali e moía a cana. O engenho, só para aprofundar um pouquinho, para explicar um pouquinho a engenhoca, o engenho é uma máquina que moe a cana para se fazer a cachaça, né? Para tirar a matéria-prima para a cachaça, que é feito de cana-de-açúcar, para quem não sabe. Eu acho que todo mundo sabe. E a engenhoca, por isso que tinha o nome de engenhoca, porque não era nem um engenho, né? Nem uma engenharia, era uma engenhoca, era uma gambiarra mesmo. O nome técnico para aquilo, onde a gente vivia, se chamava engenhoca. Então era desse jeito que era feito o café. Então depois que a gente passou todo esse processo, as minhas 3 irmãs mais velhas, porque depois vem uma outra também para a cidade, que era mais velha que eu. Então as minhas 3 irmãs mais velhas vieram morar na cidade grande, né, conforme eu já falei, entre aspas. Tinha eu e tinha mais 4 irmãos abaixo de mim. E mais tarde eu vim descobrir o porquê que tudo aquilo aconteceu na minha vida, porquê que as minhas irmãs mais velhas tinham vindo morar na cidade, para aprender com a vida, para saber como lidar com a vida, e por que eu tinha vivido também todo aquele processo de vida. Porque aos 12 anos eu acabei perdendo a minha mãe, e o meu pai acabou falecendo também 2 anos depois, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, e eu acredito que ele faleceu mais por tristeza, por depressão, por minha mãe ter morrido. Então imagina, as minhas 2 irmãs, que tinham vindo morar na cidade com 14 e 12 anos, e mais uma que veio depois tinha eu e tinha mais 4 irmãos. E eu vim descobrir por que nós passamos todo aquele processo de vida. Porque a vida estava nos ensinando como lidar com a própria vida para a gente ficar preparado para a falta de nossos pais. Então tudo acabou se encaixando, né? Porque depois que meu pai morreu, que minha mãe morreu, eu fui fazer um monte de serviço. Eu tinha na época 14 anos, eu lembro que eu fui lavar carro, eu fui ser jardineiro, eu fui trabalhar de copeiro no hotel depois, e depois eu comecei a trabalhar numa grande siderurgia, onde eu cheguei quase a um cargo de supervisor, cheguei a um cargo de confiança.
Depois passei a trabalhar em mineradoras e outras empresas. E por fim, essas empresas elas começaram a ficar pequenas para mim, porque eu comecei a fazer vários cursos técnicos, comecei a fazer um curso de engenharia também, engenharia de produção, e eu percebi que essas empresas estavam ficando pequenas para mim. E eu tinha na cabeça que eu queria ser um empreendedor, eu queria ter um próprio negócio. Nessa época já morava todo mundo junto na cidade grande, que era Ouro Preto, a gente não estava na roça mais. Então eu fui estudando, eu fiz curso de técnico de segurança, fiz curso de informática industrial, na época chamava informática industrial, hoje tem outro nome, fiz o curso de engenharia de produção e eu vi que eu queria ter um negócio próprio. Nessa transição de empresas, eu mudei e passei a morar em João Molevade. Eu casei com a minha esposa, que hoje nós vivemos juntos, e nós descobrimos uma oportunidade de uma loja de CD na época, e não tinha esse negócio ainda de pendrive, esses negócios mais evoluídos, não. Era CD mesmo que passava lá no som do carro, hoje em dia quase nem tem mais. E eu vi essa oportunidade, eu acabei pedindo demissão de onde eu trabalhava, que na época era a Vale do Rio Doce, que foi a última empresa que eu trabalhei, e comprei essa loja, que era uma loja pequena, de acessórios. Era acessórios de informática, não era suplementos e coisa pesada de informática, era acessórios, fone de ouvido, webcam, essas coisinhas para informática, e CD, DVD e fita cassete. E essa loja ela foi crescendo, nós fomos evoluindo, eu acho que eu cresci até rápido demais, eu acho que nós crescemos muito rápido. E eu fiquei com essa loja mais ou menos 8 anos, de 8 a 9 anos, e onde eu comecei a passar algumas dificuldades com essa loja. Eu abri uma filial e por último eu estava com faturamento anual de mais de 1,5 milhão de reais. Só que eu comecei a ter algumas dificuldades para administrar isso. Aí hoje eu vejo que da mesma forma que eu achei que aqueles cargos das empresas que eu trabalhei, estava ficando pequeno para mim, essa loja, essa empresa que eu abri começou a ficar um pouco grande para mim, ela começou a fugir do meu controle. Mas não só isso, não só o descontrole da administração da empresa, mas também a falta de tempo com minha família, a falta de lazer. Eu estava ficando completamente obcecado pelaquela empresa e aquela empresa estava sugando toda a minha energia. Eu decidi fechar aquela empresa e procurar uma outra coisa para fazer. Porque eu queria tempo, eu queria ter mais lazer, eu não queria ter só dinheiro. Apesar de que nessa época nem tanto dinheiro eu tinha também, estava passando até algumas dificuldades. Só que demorou algum tempo para mim encontrar o que eu fazia. E nesse meio tempo que eu tinha essa empresa, eu conheci também as apostas esportivas. Não ainda o trade, mas eu já conhecia sites de apostas, já estava por dentro de alguma coisa. Só que não tinha levado nada muito a sério. E eu deixei encostado um tempo e não mexi. Então eu fiquei mexendo com a empresa e fiquei procurando nesse meio tempo que eu decidi fechar a empresa, eu fiquei procurando nesse meio tempo alguma coisa para fazer. Eu queria alguma coisa que me desse tempo, que me desse lazer, que me desse dinheiro também. E eu até cheguei a imaginar em voltar a trabalhar como empregado de novo, porque eu pensei assim, se eu tenho uma empresa e essa empresa não consegue me dar sucesso, eu não consigo chegar ao sucesso com essa empresa, ela não consegue me satisfazer de todas as formas, eu vou trabalhar para os outros, porque eu vou ganhar um certo volume de dinheiro, mas eu não vou ficar o dia inteiro obcecado, a noite inteira obcecada, com contas, com dívidas, com compra e venda de mercadoria, com empregados, com um monte de coisa para fazer. Então eu queria liberar minha mente. A verdade é essa. E nesse meio tempo, um amigo meu me ligou e me apresentou o trading esportivo, que na época eu não conhecia, eu não fazia ideia de Betfair ainda. E eu fiquei encantado com aquilo e vi que era uma oportunidade incrível, porque eu não ia precisar simplesmente fazer apostas. Para falar com você a verdade, eu nunca fui muito fã de fazer apostas e Panther, eu faço, tá? Eu faço alguns Panther, algumas apostas, mas eu não quero depender disso. E o trading já me dava uma maior facilidade de negociar, de ser ficar mais liberado durante o jogo, para te falar a verdade. Mas eu levei algum tempo para conseguir me adaptar, passei algumas dificuldades e depois de mais de um ano que eu consegui a minha consistência no trading esportivo. Para quem não sabe o que é consistência, é você conseguir um progresso, é você conseguir lucros constantes, né? Não vou falar lucro todos os dias, nem todas as semanas, mas é você conseguir fechar
1 mês, 2 meses, 3 meses com lucro. E hoje muitas pessoas acham que isso vem da noite para o dia, mas na realidade não é. Na realidade tem uma trajetória. E no meu caso foi mais de 1 ano. Eu conheço pessoas que tiveram 6 meses, 8 meses, conheço pessoas que precisaram de mais tempo, 2 anos, 3 anos. Mas no meu caso foi mais ou menos, aproximadamente, 1 ano e 3 meses que eu consegui a minha consistência. E como que eu consegui essa consistência? Eu lembro que minha última quebra de banca foi num jogo da Juventus. Um jogo da Juventus e Roma, onde a Juventus ganhou de 4-1. Se não me engano, esse jogo foi em 2012. Em 2012, se não me engano, esse jogo. E essa foi a minha última banca que eu quebrei. Eu lembro que eu coloquei um investimento, eu estava trabalhando sempre no under. Então eu coloquei investimentos no under e à medida que o gol foi saindo, eu fui aumentando ali o capital de investimento e eu acabei quebrando a minha banca. Por que eu falo quebrando a minha banca? Porque a última banca que eu coloquei na Betfair foi de $200. E eu cheguei a essa banca em menos de 1 semana, eu cheguei a $1.355 exatamente. Então eu saí de $200 em 1 semana para $1.355. E nesse dia desse jogo, só nesse dia desse jogo, eu voltei a minha banca para $53. Então eu posso falar que eu quebrei a minha banca. E com esses $53 que eu construí o que eu tenho hoje. E foi exatamente nesse jogo que eu decidi que eu ia fazer do trading esportivo a minha profissão. Porque até então eu queria fazer do trade esportivo a minha profissão. Mas nesse dia eu decidi. Você tem que colocar na sua cabeça, conforme eu coloquei na minha cabeça, que o sucesso, o seu objetivo, não é uma questão de escolha sua. Você pode escolher um monte de coisa. Você pode escolher ser engenheiro, você pode escolher ser advogado, você pode escolher ser técnico, você pode escolher ser jogador de futebol, você pode escolher ser várias coisas na vida. Então, mas o sucesso não é uma questão de escolha, o sucesso é uma questão de decisão. E naquele dia caiu a ficha. Eu decidi que realmente eu queria ser um trader esportivo e queria ganhar dinheiro com isso. E de lá para cá, nunca mais eu quebrei uma banca. E pelo contrário, eu decidi naquela noite que o Juventus, ou a Juventus, muitos falam o Juventus, outros falam a Juventus, então eu decidi que aquele time que quebrou a minha banca por último ia ser o time que eu mais iria ganhar dinheiro no trade esportivo. Então eu comecei a acompanhar a Juventus e isso me ajudou a começar a acompanhar alguns outros times também. Então eu decidi que eu ia saber tudo da Juventus, tudo, contratação, motivação, técnico, campo, qual lado eles escolhem do campo para jogar o primeiro tempo, porque você sabe que tem isso. A Juventus, por exemplo, sempre joga o primeiro tempo atacando para o lado de cada telinha. Não sei se você já percebeu. Então, até isso eu comecei a prestar atenção. Como os caras estão, o rosto dos caras que estão no corredor de entrada ali, como está o rosto deles, como está o ambiente do estádio, a música, como que está o tempo, como que tá os últimos jogos, quais jogadores vão jogar, quais não vão, se está com 3 atacantes, se está com 3 zagueiros. Eu comecei a estudar a Juventus a fundo e hoje é o time que eu mais conheço. Eu torço para o Flamengo, eu sou flamenguista, mas hoje o time que eu mais conheço é o time da Juventus. Então eu sei exatamente, né? Eu sei exatamente quando eles entram em campo, qual a disposição deles. Se está jogando bem ou se está jogando mal. E eu não sei isso de todos os times do mundo. Eu sei de alguns times que eu estudo mais, mas da Juventus eu resolvi me aprofundar. Então eu usei isso como uma bengala, como um suporte para mim nunca mais quebrar minha banca. E foi o que aconteceu. Daí para cá eu venho tendo consistência em meus trades. E eu quero falar para você, conforme eu prometi no início do vídeo, uma coisa que me ajudou muito no início e até hoje eu faço. Eu não larguei mão disso ainda. Hoje eu tenho uma banca muito boa, mas mesmo tendo essa banca boa, eu tiro alguns meses do ano, ou 1 mês, ou 1 semana no ano, e esqueço a minha banca e começo a minha banca com $200, $300, no máximo $400 novamente. É como se eu descartasse na minha mente aquela banca que eu tenho e começasse aqui com $300, $400, para mim ver onde eu sou capaz de ir. Eu faço aquela trajetória de banca pequena justamente para mim testar a minha disciplina e o meu emocional. É lógico que eu não faço isso todos os meses, mas eu tiro 1 semana, 2 semanas, 15 dias no ano
para mim fazer essa trajetória com essa banca pequena. Outra coisa que eu faço também, que é a segunda dica que eu vou te dar, é para testar a minha disciplina. O que eu faço? Conforme eu falei, hoje eu consigo trabalhar com stakes maiores, mas nem sempre foi assim. E muitas vezes eu volto no tempo, eu pego $20 e vou fazer scalp em um jogo. E nesse meio tempo eu estou testando a minha disciplina e estou testando a minha paciência para ver se realmente eu estou 100% controlado. E esses exercícios me ajudou muito no início e até hoje eu faço. Eu não larguei mão justamente para mim testar o meu controle emocional e a minha disciplina. Se você fizer isso, se você quiser adotar isso para a sua vida também, eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você. E muitas vezes eu conto essa história minha de vida, a história da minha vida, e as pessoas ficam, pô, cara, você foi guerreiro, coitadinho, nossa, a vida foi muito sofrida. Mas eu não me enxergo assim, cara. Eu uso isso tudo como motivação para a minha vida. Tudo que eu passei, eu não me arrependo de nada. E tudo isso que eu passei da minha vida na roça, na escola, eu hoje vejo isso com muita alegria e não me vejo como coitadinho. Então eu estou falando isso para você ver que realmente você tem uma trajetória na sua vida e realmente que qualquer pessoa pode vencer na vida, conforme hoje eu sou um vencedor. E hoje eu vejo muitas pessoas reclamando, que o trade esportivo não é para mim, que quebrei a minha banca, que isso não dá certo, que é pilantra no mercado, e entra nos grupos de Facebook, no YouTube, começa a criticar os comentários dos outros, mas na verdade tudo é responsabilidade sua, cara, tudo é responsabilidade minha, eu que decidi fazer isso. Então se não desse certo, da mesma forma que eu fechei a minha loja, foi responsabilidade minha. Muitas pessoas me perguntam, você fechou sua loja por causa da crise? O que aconteceu? Inadimplência? Não, foi culpa minha. Então se eu quebro a minha banca, se eu não dou certo numa profissão, que seja no trading esportivo, a culpa é minha, cara. A decisão é minha. Coloca uma coisa na sua cabeça. O seu sucesso não é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. A partir do momento que você decide ter sucesso, você vai ter sucesso. Eu vou mostrar para você como que o sucesso, aquilo que você quer, não é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Imagine que você está de um lado de uma rua, e tem um prédio de 20 andares, 30 andares. Do outro lado da rua tem um outro prédio também na mesma altura desse prédio que você está aqui. E imagina que ligando um prédio ao outro, no topo tem uma tábua ou uma escada, uma travessia qualquer, frágil, mas que você sabe que te aguente para você atravessar. E imagine do outro lado uma coisa que você quer muito. Suponhamos que seja um carro que você quer. E alguém te fala, se você atravessar essa tábua aqui e conseguir pegar aquele carro é seu. Você pode ficar com aquele carro. Então quando você vai começar a atravessar aquela tábua, aquela travessia, começa a vir muito vento, começa a balançar e aquilo acaba causando medo em você. Então você vai pensar 2 vezes antes de atravessar, porque você vai ficar com medo de cair, provavelmente. Então você vai acabar desistindo de pegar aquilo que você quer por medo, porque está tendo vento, a tábua está balançando e você não tem coragem de ir lá. Agora imagine que no lugar daquele carro, quem esteja lá seja seu filho, uma criança de 2 anos, seu filho de 2 anos. Cara, você não vai pensar 2 vezes. Você vai atravessar aquela tábua e vai lá proteger seu filho, porque ele está correndo o risco de cair do prédio. Então você conseguiu perceber que não é uma questão de escolha, você decidiu atravessar aquela tábua, decidiu atravessar aquela travessia para proteger o seu filho. Então o sucesso não é uma questão de escolha, o sucesso é uma questão de decisão. A partir do momento que você decide ter sucesso, você vai ter sucesso. E na verdade você não tem que começar nada, você não tem que começar no trading esportivo, você não tem que começar uma profissão, você não tem que começar um negócio para ter sucesso. Você não precisa começar no trading esportivo para ter sucesso, e nem nada na vida. Você precisa começar um negócio e até ter sucesso. Não para ter sucesso, mas até ter sucesso. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. E, na verdade, eu contei a minha história, não é para você ficar com dó, não é para você me achar um coitadinho, porque quando eu conto essa história, muitas pessoas falam, você foi muito sofrido, coitado, você passou muita dificuldade. Não, eu estava muito feliz, eu sou muito feliz por essa trajetória, porque isso me levou a muitas conquistas que eu tenho hoje. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Quero mostrar que você é capaz, que você consegue. Basta você decidir que você quer ter sucesso, e basta você ter disciplina, porque a disciplina leva a controle emocional, leva você a usar as técnicas da forma que tem que ser usado, leva você ao sucesso.
Se você gostou, se você acha que pode impactar a vida de pessoas, se você acha que pode ajudar outras pessoas, outros colegas, compartilhe o vídeo, dê um gostei, comente. E você que não gostou, critique. Pode dar um dislike, fala que não gostou, fala que não valeu a pena, fala que não é bem assim, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você é novo por aqui, seja o primeiro a saber toda vez que for lançado um novo vídeo no canal. Clique no botão ao lado e se inscreva na minha lista VIP e receba o meu e-book gratuito para começar na Bolsa Esportiva ainda hoje.